Tudo bem? Eu sou o Daniel Machado e hoje eu vou estar fazendo uma live com vocês a respeito da estimulação transcraniana por corrente contínua, a TDCS, né, ou ETCC em português. E antes de começar, eu quero mostrar para vocês, na verdade, onde vocês podem encontrar esse material para baixar. Todos os slides que eu vou utilizar eles já foram postados aqui na página da Brain Support, então brainlatam.com. Então aqui tem o Knowledge Base. Então, clica lá no Knowledge Base e há uma série de temas postados aqui, alguns deles relacionados com TDCS, então eu posso pesquisar aqui por TDCS. Tem outros materiais, mas especificamente o que eu vou falar com vocês hoje é esse aqui. Estimulação transcraniana por corrente contínua, conceitos e aplicações. Então, vocês vão clicar aqui em continuar lendo, ele vai abrir essa apresentação de slides, vocês podem expandi-la para poder ver no formato tela inteira, e vocês podem salvar no Google Drive ou mesmo baixar para o computador de vocês, caso seja do interesse, tá bom? Bom, então vamos lá. TDCS, Transcranial Direct Current Stimulation. Conceitos e aplicação. Eu sou o professor Daniel Machado, como eu já comentei com vocês anteriormente. Então, primeiro, o que seria neuromodulação? A neuromodulação ela pode ser definida como a alteração na atividade nervosa por meio da aplicação de corrente elétrica ou por meio de agentes farmacêuticos, como, por exemplo, medicamentos, certo? Então, essa é uma definição trazida aí pela Harvard Medical School. Nesse sentido, existem algumas formas de neuromodulação. Existem formas invasivas, como, por exemplo, a estimulação cerebral profunda, né, DBS, de Deep Brain Stimulation, onde você tem o implante de eletrodos em regiões profundas do cérebro em locais de acordo com o interesse de estimulação. Existem formas não invasivas de estimulação, como, por exemplo, a estimulação transcraniana magnética e a estimulação transcraniana por corrente contínua. A estimulação transcraniana por corrente contínua, ela é uma forma mais barata e mais fácil de utilizar. Então, acaba tendo uma certa vantagem no sentido de portabilidade, de preço e de facilidade de utilização, certo? Então, o que seria a estimulação transcraniana por corrente contínua, ou ETCC, ou TDCS? Quando eu falar qualquer um desses termos, eu vou estar me referindo ao mesmo aspecto. Antes de falar como que a TDCS funciona, eu queria mostrar para vocês o interesse científico, como tem crescido de forma exponencial. Esse gráfico está um pouquinho desatualizado, ele foi feito pela última vez em 2015. Então, a quantidade de estudos produzidos nessa linha ela é relativamente baixa. Então, vocês podem ver que dos anos de 1987, onde teve o primeiro estudo citando essa técnica, até os anos 2000, começo dos anos 2000, muito poucos estudos foram produzidos nessa linha. E a partir do ano 2008, em particular, houve um interesse crescente nessa técnica, de forma que, em alguns anos especificamente, foram produzidos mais estudos do que todos os outros anos anteriores. E isso só fez crescer, certo? Então, se nós puséssemos aqui o ano 2015 completo, 16, 17, 18, 19, o comportamento seria muito similar. Então, há um interesse crescente nessa técnica em diversas áreas, como nós vamos ver. Então, basicamente, a ETCC ela funciona da seguinte maneira. É aplicada uma corrente elétrica no cérebro de baixa intensidade, essa corrente gira em torno de até 2 mA, alguns estudos testando intensidades um pouco mais altas. Tá? Essa corrente ela pode ser catódica ou anódica. O que seria isso? Basicamente, a corrente catódica ela vai causar uma hiperpolarização nos neurônios da região estimulada, certo? Então, basicamente, a ETCC ela não é capaz de gerar potenciais de ação, de disparar potenciais de ação. O que ela faz é modificar o potencial de repouso dos neurônios. Então, a estimulação catódica ela vai causar uma hiperpolarização, certo? Ou seja, tornando mais difícil de um potencial de ação ocorrer. Isso pode ser utilizado, por exemplo, quando eu quero inibir atividades relacionadas a estímulos que seriam nocivos ou, enfim, que não sejam de interesses, como, por exemplo, o consumo de álcool ou de nicotina.
Por outro lado, a corrente anódica, a corrente positiva, ela causa uma despolarização sublimiar. Então, se nós olharmos aqui nessa figurinha do lado direito da tela de vocês, tem o limiar de disparo. Para que haja o potencial de ação, o potencial desse neurônio tem que ultrapassar esse limiar. A corrente anódica ela vai causar uma despolarização sublimiar, tornando mais fácil desse neurônio disparar potenciais de ação. Então isso pode ser interessante, por exemplo, quando eu tenho estímulos positivos, como é o caso de estímulos cognitivos, certo? Então, resumindo, estimulação anódica ela despolariza de forma sublimiar e a corrente catódica hiperpolariza o neurônio. Esse é um circuito básico de operação da TDCS, então nós temos os dois eletrodos positivos e o negativo, né, um amperímetro que vai medir aí a intensidade de corrente sendo passada a esses eletrodos, potenciômetro e normalmente 3 baterias de 9 volts, né, conectados a esse aparelho. Então é um aparelho simples, portátil, de custo relativamente baixo comparado às outras técnicas. E como é que pode se mensurar se a ETCC ela modulou ou não o padrão de atividade neuronal? Então, uma das formas de se verificar essa modulação, ela é por meio da avaliação do potencial evocado motor. Então, o potencial evocado motor, basicamente, ele é realizado utilizando uma outra técnica de neuromodulação, que é a estimulação magnética transcraniana. Então, um pulso eletromagnético ele é aplicado no cérebro, sobre a região motora responsável por um determinado músculo que está sendo avaliado, por exemplo, um músculo responsável pelo movimento dos dedos, e o disparo desse estímulo magnético ele faz com que esses neurônios gerem potenciais de ação, causando uma modificação na atividade muscular. Essa atividade mensurada no músculo, ela é medida e a amplitude dela é comparada entre diferentes condições. Então, normalmente, em relação à TDCS ou à ETCC, ela é avaliada antes e depois da estimulação. A lógica aqui é a seguinte: se eu tenho um determinado estímulo e ele gera um potencial, né, evocado motor de uma amplitude X antes da TDCS e depois da TDCS o mesmo estímulo magnético ele é capaz de disparar um potencial evocado motor de uma amplitude maior, isso indica que houve uma facilitação na estabilidade córtico-espinhal, induzida aí nesse caso pela ETCC. Então, esse é um dos estudos que mostram a utilização da técnica do TMS, ou do potencial evocado motor, para avaliação da modulação da estabilidade córtico-espinhal por meio da ETCC. Então, Kojia Manian e colaboradores em 2007, eles realizaram esse estudo, e esse é um exemplo de um determinado sujeito. Então, esse é o potencial evocado motor antes da TDCS e depois da TDCS. Então, a gente vê que para a mesma intensidade do estímulo magnético sobre a região motora, a resposta muscular ela é aumentada. Então, isso é indicativo, novamente, de uma facilitação na condução desse estímulo, né? O aumento na estabilidade córtico-espinhal. Bom, e como que essa modulação ocorre, ou na verdade, por quanto tempo isso dura? Então, lá pelos anos 2000, o Nietzsche e o Paulus, eles descreveram nesse estudo a resposta na modificação na estabilidade córtico-espinhal de acordo com a duração da estimulação. Então, basicamente, o que foi visto aqui para 2 mA de uma corrente anódica, né? Então, quando você tinha aí o estímulo com duração de 11, né, ou de 13 minutos, esse efeito do aumento da estabilidade córtico-espinhal, ele perdurava por 50 até 90 minutos após o final da estimulação. Isso é interessante notar porque esse efeito, o fato desse efeito perdurar além do período de estimulação, ele é super importante pelo fato de que ele abre uma janela de intervenção muito interessante. Então eu posso utilizar essa técnica de neuromodulação antes de um determinado treinamento físico, cognitivo, reabilitação, enfim.
e eu vou ter um aumento, né, na estabilidade cortical aumentada, o que pode facilitar o aprendizado, a tarefa motora, enfim, o que quer que seja. Então, basicamente, 2 mA de corrente anódica sobre o córtex motor, ele resultou aí em uma modulação de 50 a 90 minutos depois do final dela. Para a corrente catódica, também foi similar. Então, 9 minutos de estimulação, ou seja, um tempo relativamente curto de estimulação, ele resultou em uma diminuição na estabilidade córtico-espinhal, que perdurou aí por 60 minutos após o final da estimulação. Bom, e como que essa modulação ela acontece? Do ponto de vista de mecanismo, uma das formas de avaliação dos mecanismos da TDCS tem sido por meio do bloqueio de determinados receptores. Então, esse estudo também do mesmo pesquisador, do Nietzsche, do grupo dele, publicado em 2003, ele avaliou o efeito da inibição de diferentes receptores, né, ou canais, em relação aos efeitos da TDCS. Então, basicamente, o que ele verificou foi que o bloqueio dos canais de sódio, ele atenuava ou até mesmo abolia os efeitos da estimulação anódica. Então, o bloqueio de canais de sódio, ele resultou no desaparecimento, na diminuição do efeito da estimulação anódica. Similarmente, o bloqueio dos canais de cálcio, ele resultou também numa diminuição ou na completa eliminação dessa modulação na estabilidade córtico-espinhal produzido pela estimulação anódica. Então vejam que os quadrados, né, preenchidos significa que ainda houve mudança significativa, e os vazios eles mostram que não teve modificação significativa em relação à condição placebo. Então, parece que há um efeito seletivo de acordo com o tipo de canal ou receptor. Por outro lado, quando os pesquisadores eles administraram antagonistas de receptores NMDA, né, que é N-metil-D-aspartato, esse bloqueio ele eliminou tanto o efeito da estimulação anódica quanto catódica. Então, canais de sódio e cálcio eles têm um efeito seletivo sobre a estimulação anódica, e o bloqueio dos receptores NMDA eles resultam em uma diminuição ou completa extinção dos efeitos de ambos os tipos de estimulação. Então, parece que há aí um fortalecimento, né, temporário das sinapses neurais. Bom, do ponto de vista de aplicação, se a gente pensar que eu modulando a atividade em determinada área de interesse, isso pode perdurar por 1 hora, 1 hora e meia após o final da estimulação, isso mostra uma janela de oportunidade para diferentes áreas. Nesse sentido, existem estudos nas mais diversas áreas e objetivos de pesquisa diferentes, utilizando a TDCS. Um desses exemplos foi esse estudo do Montenegro e colaboradores, que foi um estudo de um grupo aqui do Brasil, publicado em 2011 na Neuroscience Letters, onde eles avaliaram o efeito da estimulação transcraniana por corrente contínua sobre a modulação autonômica cardíaca. Então, só lembrando um pouquinho da parte de fisiologia, o nosso coração ele é controlado pelo sistema nervoso autonômico, né? E esse sistema nervoso autonômico tem 2 ramos, o simpático e o parasimpático. Então, o simpático ele é associado com um aumento na força de contração e na velocidade de contração, ou seja, o coração bate mais forte, mais rápido, e o sistema parasimpático ele é associado com a diminuição na força de contração e na velocidade de contração, certo? Seria a quantidade de batimentos. Então, basicamente, quanto maior o controle autonômico parasimpático em repouso, indicativo de um sistema cardíaco mais preservado. Então, o que esses pesquisadores verificaram é que em atletas em particular, essa estimulação, 2 mA por 20 minutos, sobre o córtex temporal esquerdo, com o objetivo de atingir o córtex insular esquerdo, ele foi capaz de melhorar o padrão de controle autonômico cardíaco, certo?
Isso aconteceu em indivíduos atletas, mas não em indivíduos não atletas. Tá? Então, há aí algumas explicações em relação ao que possivelmente poderia explicar. Uma delas seria relacionado com as adaptações neurais que acontecem com a prática de exercício regular. Esses indivíduos atletas eram ciclistas treinados de nível nacional. Então, talvez por essa razão, houve esse efeito de neuroplasticidade. Uma outra aplicação foi com a utilização da estimulação transcraniana, nesse caso no córtex pré-frontal, certo? Então, basicamente, a utilização dessa estimulação, ela reduziu a vontade de comer, certo? E também aumentou a inabilidade, a capacidade, né? Reduziu a inabilidade de resistir à comida. Então, as pessoas se sentiam menos... A redução do craving, eles sentiam menos impulso ou menos compulsão para comer, e também se sentiam mais capazes de resistir à comida. Isso em indivíduos com sobrepeso e obesidade. Então, foi uma outra aplicação bem interessante aí, mostrando uma resposta completamente diferente do que a gente viu inicialmente. Além disso, embora a estimulação, acredita-se que ela seja capaz de modular principalmente regiões corticais, esse estudo ele demonstrou que é possível você modular a atividade de regiões profundas. Então, esses pesquisadores eles utilizaram a montagem focando no córtex pré-frontal ventromedial e no córtex pré-frontal dorso lateral para tentar modular a atividade da área tegmentar ventral. Então, basicamente, eles utilizaram esse modelo de estimulação, né, com eletrodo anódico posicionado sobre o córtex pré-frontal ventromedial e o eletrodo catódico posicionado sobre o córtex pré-frontal dorso lateral direito. Tá? Então, devido à associação dessas regiões com a atividade da área tegmentar ventral, ele utilizou esse padrão de polaridade e essa localização de eletrodos. E o que eles verificaram foi que em um teste de atratividades por faces, então eram apresentadas diversas faces, esses indivíduos davam notas de 0 a 7 para o quão atrativo eles achavam que essas faces eram. E o que aconteceu foi que com a utilização dessa estimulação, os indivíduos, para um conjunto similar de faces, eles atribuíram uma nota de atratividade maior, né, de forma significativamente maior. Ou seja, parece que havia alguma coisa ali que estava dando subsídio a esse fator de atração por face ou atratividade por face. Desculpa. Não apenas isso, mas esses pesquisadores também avaliaram a atividade da área tegmentar ventral por meio de ressonância magnética. E o que eles verificaram foi que o grupo que recebeu estimulação anódica, né, a real, não a placebo, eles tiveram de fato uma atividade aumentada na área tegmentar ventral e no córtex pré-frontal ventromedial, e quanto mais eles davam uma associação positiva, né, entre a atratividade por faces e o aumento da atividade na área tegmentar ventral. Então, mostrando que houve um substrato neural para essa atratividade aumentada. Então, esses pesquisadores eles demonstraram que há uma conexão funcional, né, eles corroboraram com estudos anteriores, mostrando essa conexão funcional entre a região ventromedial e a área tegmentar ventral, assim como também mostraram que é capaz de se modular a atividade dessa região profunda por meio da estimulação transcraniana por corrente contínua. Do ponto de vista de reabilitação, né, já que todos os outros foram feitos com sujeitos saudáveis, do ponto de vista de reabilitação, esse estudo avaliou o efeito de uma única sessão de estimulação transcraniana por corrente contínua na força dos extensores do joelho em pacientes que sofreram acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral, como era anteriormente chamado. Então, basicamente, o que eles verificaram foi que a estimulação anódica real ele resultou em um aumento da força muscular dos membros inferiores de cerca de 13%, uma única sessão. Então, avaliando os resultados individuais aqui, nós podemos ver que basicamente todos os indivíduos que foram avaliados, com exceção de um,
eles apresentaram maiores níveis de força na condição de estimulação real do que na condição placebo. E esse efeito ele perdurou aí por 30 minutos após o final da estimulação. Então isso demonstra aí a amplitude de aplicações dessa técnica. Não apenas em indivíduos que sofreram algum tipo de dano neural ou outro qualquer que seja, que tenha uma determinada doença, mas esse estudo de Kojiamania e colaboradores de 2007, ele demonstrou que a TDCS também é capaz de modular o desempenho motor em indivíduos saudáveis. Então, basicamente, eles realizaram a contração dos flexores do cotovelo, uma flexão de cotovelo isométrica. Então, esses indivíduos tinham que sustentar pelo maior tempo possível essa contração, certo? Sem mover o braço, então tinha um peso ali de cerca de 30% da capacidade máxima deles. E aí se avaliava o tempo de que esse indivíduo conseguia sustentar essa contração, ele recebia estimulação e depois de um determinado período ele repetia essa contração isométrica, a 35% da contração voluntária máxima, precisamente, pelo maior tempo que ele conseguisse. E o que foi verificado foi que na condição que eles receberam estimulação anódica, a queda no desempenho ela foi 50% menor, certo? Pensa bem, se eu realizei uma contração até a exaustão, até o momento que eu não aguentava mais, e depois de um tempo eu vou realizar de novo, o meu desempenho, obviamente, ele vai cair, certo? No entanto, quando os indivíduos receberam estimulação anódica, o desempenho caiu muito menos do que quando eles receberam estimulação placebo, certo? Ou mesmo a estimulação catódica. Então, isso demonstrou que, mesmo em indivíduos saudáveis, a TDCS ele era, assim, capaz de modular a atividade neural e também o desempenho físico nesse caso. Esse estudo de Okano e colaboradores de 2015, ele utilizou uma tarefa física mais complexa, que foi o exercício em ciclismo. Então, eles utilizaram um grupo de atletas de alto desempenho, atletas de nível nacional, e aplicaram estimulação sobre a área T3, de acordo com o sistema de EEG 10-20, que corresponde ao córtex temporal esquerdo, com o objetivo de modular a atividade do córtex insular, certo? Então, a ideia era de que, utilizando a estimulação anódica sobre o córtex temporal esquerdo, essa corrente elétrica induziria um campo elétrico sobre o córtex insular esquerdo também, e isso causaria um retardo no momento no qual o sistema nervoso parasimpático deixaria de atuar de forma mais predominante sobre a modulação cardíaca. E isso geraria um efeito lá no final do exercício sobre o momento que o indivíduo parava. Então, esse aqui são imagens de modelagem computacional mostrando que o campo elétrico induzido no córtex insular, que é essa região mais profunda abaixo do córtex temporal, ele foi similar ao que era induzido logo abaixo do eletrodo, certo? Então, esse foi um estudo interessante, pois mostrou que a ETCC é capaz de atingir uma região um pouco mais profunda, subcortical. E o que esses pesquisadores verificaram foi que nesses atletas houve uma melhora no desempenho em torno de 4%. E aí, por mais que possa se pensar que 4% seja pouco, né, lembre-se que esses eram ciclistas de nível nacional. E numa situação de competição, por exemplo, uma diferença de menos que 1% ela é suficiente para mudar as posições no pódio. Isso teve estudo que já comprovou, por exemplo, utilizando dados das últimas 2 Olimpíadas. Então, 4% ele é um aumento bem interessante, considerando essa população em específico. Bom, então, do ponto de vista de esporte ou desempenho físico, né, e eu falo um pouco mais disso porque a minha área de formação de base é em educação física, consequentemente eu tenho mais conhecimento sobre essa área, uma série de estudos eles foram realizados já e outros estudos de revisão, artigos de opinião, eles propõem inclusive a ETCC como uma forma de neurodoping, né? E uma das coisas interessantes a respeito dessa técnica é que até o presente não se tem nenhum marcador que eu possa mensurar e falar que alguém recebeu ou não recebeu a estimulação transcraniana por corrente contínua. Então, no momento é impossível de se saber. Inclusive, algumas reportagens elas especulam que os atletas já utilizaram isso em competições de nível mundial, em Olimpíadas,
Então, esses são alguns exemplos de estudo que apresentaram essa proposta. E no ano passado, nós publicamos uma revisão sistemática com meta-análise sobre esse tema, sobre o efeito da ETCC no desempenho físico. E o que nós verificamos foi que parece que, de fato, a estimulação sobre o córtex motor, estimulação anabólica sobre o córtex motor, ela resulta em um maior tempo até a exaustão, até que o indivíduo pare de se exercitar no ciclismo. Tá? No entanto, há uma variedade muito grande de parâmetros de estimulação, então a duração da estimulação, a intensidade da corrente, o tamanho dos eletrodos, certo? E isso pode influenciar nos resultados. Além disso, os estudos incluídos nessa meta-análise, na verdade foram poucos estudos incluídos na meta-análise, justamente devido à variação metodológica que existia. Mas mesmo assim, há um indicativo aí, embora fraco ainda, de que parece que, pelo menos para o ciclismo até agora, a ETCC ela tem um efeito positivo. Bom, e uma das coisas que é comum na área de investigação sobre o TDCS é a variabilidade nos resultados. Então, tanto há uma variabilidade interindividual, então entre o indivíduo A e o indivíduo B, quanto intraindividual. O mesmo participante, ou o mesmo paciente, o mesmo voluntário, enfim, ele apresenta respostas diferentes ao longo do tempo. Por exemplo, em dias simultâneos ou alternados que sejam. E essas variações, elas podem ser influenciadas por alguns fatores, como, por exemplo, o tamanho dos eletrodos, o posicionamento desses eletrodos, a intensidade e a duração da corrente. Então, uma série de estudos mais recentes, eles têm sido voltados a tentar entender quais que são os fatores que explicariam essa variabilidade intra- e interindividual. Então, desde fatores anatômicos, genéticos, enfim, isso tudo pode influenciar as respostas. Então, hoje, uma das principais linhas de investigação é quais são os fatores que predizem a resposta à ETCC. Bom, um desses estudos, ele mostrou que esses resultados inconsistentes, eles podem ser derivados de variações anatômicas. Então, esses pesquisadores demonstraram que os indivíduos que apresentavam uma melhora num desempenho cognitivo, eles tiveram uma maior densidade de corrente induzida na região alvo, que é essa região circulada aqui com essa elipse, tá? Então, vocês podem ver que essa coloraçãozinha mais amarela, alaranjada, ela está presente dentro dessa elipse nesse grupozinho de cima da figura A, e no painel B, ela está mais azulada. Então, quanto mais azul, menor o campo elétrico induzido. Então, esse grupo que conseguiu induzir uma maior densidade de corrente na região alvo, eles tiveram um efeito positivo, enquanto o grupo que não teve essa mesma indução, a indução da mesma magnitude, com os mesmos parâmetros de estimulação, mesmo tamanho do eletrodo, mesma intensidade de corrente, mesma duração, mas esses indivíduos não apresentaram essa indução do campo elétrico no mesmo local. Tá? Então, eles apresentaram, na verdade, efeito neutro, não houve modificação. Então, essas variações anatômicas seria um dos fatores que poderia influenciar, o que pode influenciar os efeitos da ETCC. Bom, além disso, os próprios parâmetros de estimulação, assim como características individuais como sexo, elas parecem também ter um fator importante na resposta à TDCS. Então, esse grupo do Russell e colaboradores, em 2017, eles avaliaram o efeito de diferentes tipos de estimulação. Então, nessa primeira figura aqui, nós temos o tipo de estimulação anódica com o eletrodo de referência não cefálico ou extracefálico, que é quando o eletrodo é posicionado, por exemplo, no ombro, em algum lugar que não seja na cabeça. Então, tanto para a estimulação da região motora, quanto para a região pré-frontal do osso lateral, nesse caso. Nessa daqui do meio, a segunda, na verdade, nós temos um tipo de estimulação chamada de bicefálica ou bicranial, quando tem os dois eletrodos posicionados na cabeça. Tá?
A terceira coluna, ela mostra, na verdade, uma estimulação chamada de alta definição. Então, ao invés de ter 2 eletrodos retangulares de área maior posicionados, um na cabeça e outro em outra região, ou ambos na cabeça, eu tenho alguns eletrodos posicionados sobre uma determinada área de interesse, certo? E ela é chamada de alta definição porque ela tende a apresentar uma geração de campo, uma indução de campo elétrico mais concentrado. E esses estudos demonstraram que mulheres e homens, eles respondem de forma diferente, certo? Sendo que a resposta ela vai depender tanto do padrão de configuração dos eletrodos, assim como também do sexo dos indivíduos. Bom, uma forma mais acessível de conseguir verificar, ou pelo menos diminuir a chance do protocolo de estimulação dar errado, seria tentar, então, achar quais seriam os parâmetros ideais de estimulação. Uma das formas de se fazer isso seria utilizando modelagem computacional de alta resolução. Então, basicamente, o que acontece é que se pega a imagem individual de ressonância de alta resolução, ou, então, padrões utilizando modelos como o MNI 152, ou, enfim, qualquer um outro que se queira. E a cada componente da cabeça são atribuídos coeficientes de resistividade, ou seja, o quanto aquele determinado componente ele atrapalha, ele diminui a passagem de corrente elétrica. Então, o líquido, o fluido cérebro-espinal, a matéria cinzenta, a matéria branca, sangue, enfim, o escalpo, o crânio, a tudo isso são atribuídos coeficientes de resistividade. E a partir dessas informações jogadas numa determinada equação, é possível se predizer qual seria o caminho da corrente e, consequentemente, se determinar quais seriam os melhores parâmetros de estimulação, posicionamento dos eletrodos, intensidade da corrente. Então, esse estudo mostra, por exemplo, a diferença, né, entre a utilização da ETCC em indivíduos com diferentes níveis de massa corporal, ou particularmente acúmulo de gordura corporal. E isso tem sido um fator bastante utilizado nos estudos hoje para tentar diminuir essa variação entre os resultados. Bom, então, basicamente, esse é um apanhado geral sobre as aplicações e as futuras, né, os direcionamentos futuros nessa linha. E em relação aos aspectos de segurança, é importante destacar que a ETCC ela não gera nenhum efeito térmico sobre os eletrodos. Na verdade, todo o efeito, a maior parte dos indivíduos reportam sentir um formigamento ou uma coceira abaixo do eletrodo que passa alguns segundos ou nos minutos iniciais após o início da estimulação. Não há um aumento, né, na enolase específica neuronal, ou seja, não há nenhum dano neural induzido pela TCC, pelo menos até o presente não há nada que comprove isso, pelo contrário, parece ser uma técnica bastante segura. Também não tem sido verificado nenhum tipo de alteração no tecido cerebral ou na barreira hematoencefálica, e também não foram verificados qualquer tipo de efeitos adversos sobre aspectos cognitivos. Pelo contrário, alguns estudos indicam, inclusive, melhoras cognitivas com a utilização da ETCC. Em relação às contraindicações, nem tudo é perfeito. Então, indivíduos que por acaso foram submetidos a essa técnica e apresentaram alguma reação adversa, indivíduos que sofrem de epilepsia, então que apresentaram algum tipo de ataque epilético, ou que relataram algum tipo de perda de consciência sem nenhum tipo de explicação. Dependendo da situação, indivíduos que sofreram acidente vascular encefálico ou cerebral, ou que sofreram traumas sérios na cabeça, isso mais por, não que haja efeito negativo, mas que por não se conhecer necessariamente os riscos, é adotada a postura de não se utilizar. Indivíduos que têm qualquer tipo de metal ou material metálico implantado no cérebro, certo? Então, aqui tem uma listazinha de contraindicações. Então, existem diversos aparelhos que podem ser utilizados para estimulação transcraniana por corrente contínua,
desde aparelhos mais simples, com objetivo de portabilidade, com poucos canais de estimulação, certo? Como é o exemplo desse aparelho aqui. Dispositivos extremamente simples de se utilizar. No site da Brain Support vocês podem ver algumas características desses aparelhos. Aparelhos mais complexos para utilização mais fixa, né, que não precisa de tanto transporte assim, como com mais de um canal, né, com 2 canais, ou mesmo aparelhos com múltiplos canais, como é o exemplo desse caso com 4 canais. Tudo bem? Então, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato pelo nosso e-mail, que está aí embaixo no finalzinho da tela, suporte@brainsupport.co, ou co, se vocês preferirem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live. Se tiverem qualquer dúvida, não importa qual seja, não hesitem em entrar em contato conosco. Visitem o nosso site, procurem ver lá o que tem. Tem muito material disponível, lives acontecendo com alguma frequência, tá bom? E também eventos e treinamentos são divulgados nessa linha. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui e um abraço.